Nessa segunda parte nós queremos falar mais detalhadamente sobre o Parque da Harmonia, sobre a Estância da Harmonia. Eu cheguei em Porto Alegre em 74. Me acredenciei ali pela Vila Floresta, Parque São Pedro, Jardim São Pedro, naquela região, Cristo Redentor, onde vivo até hoje. Depois voltei para minha terra, Encruzilhada, e hoje estou novamente na capital do estado, ali naquela região norte da capital, que é o Cristo Redentor. Mas eu ouvia muito rádio, me criei ouvindo rádio, ouvindo os poetas declamadores, poetas crioulos, trovadores, músicos e tudo mais. Depois, chegando na capital do estado, eu conheci Teixeirinha, Chico de Freitas, Zé Mendes não conheci, faleceu antes de eu chegar em Porto Alegre. Estava em Santa Cruz quando José Mendes faleceu. Cito essas pessoas que foram um marco da cultura regionalista gaúcha, podemos dizer. Começando lá por 44, Pedro Raimundo. Mas tinha essa área de terra, beirando o rio Guaíba, que o pessoal denominou de Estância da Harmonia. Tinha um amigo nosso, engenheiro, que projetou a Estância da Harmonia, fez o primeiro galpão, e nos convidou o Grupo Ronda, grupo esse que foi fundado através dos grupos de estudos sobre o tradicionalismo, grupo de estudos liderado e idealizado pelo Dimas Costa e depois o Wilson Tubino. E eles criaram a Biblioteca Gaúcha e depois o Grupo Ronda, onde reunia um grupo de gaúchos, Dimas Costa, Tubino, Marco Antônio Castilho de Souza, meu conterrâneo, gaiteiro. Depois chegou aquele jovem que tocava violão, Juliano de Souza Jaboski. Depois a Maria Pampim, que tocava bumbo legueiro. Criaram dentro do Grupo Ronda o Grupo Gabijô. E daí o nosso amigo lá, que é um engenheiro, nos convidou para fazer a primeira ronda, primeiro acampamento na Estância da Poesia Crioula, primeiro acampamento na Estância da Harmonia. E lá no costado do rio tinha uma cancha reta. Certa feita nós fomos para lá para assistir uma carreirada. Tinha uma cancha reta. Então nós éramos convidados a fazermos acampamentos lá no Parque da Harmonia. O Grupo Ronda era convidado. E nós íamos com todo o nosso grupo, as prendas, as jovens, as moças, senhoras casadas. Era um grupo de irmãos, o Grupo Ronda. E lá nós fazíamos uma tertúlia. Certa feita fizemos um fogo no meio do galpão, o Dimas Costa com o microfone apresentando, o Juliano, o Marco e a Maria Pampim eram os músicos, e nós arrastávamos o pé ao redor do fogo, numa noite de inverno, lá no galpão da Estância da Harmonia. Certa feita nos convidaram para um torneio de jogo de osso lá no Parque da Harmonia. E eu, como me criei jogando osso, fui para lá. E concorremos com o pessoal de Bagé, pessoal de Alegrete, e por aí afora, era Uruguaiana, e eu consegui o primeiro lugar no jogo da tava, como dizem os castelhanos, no jogo do osso. E o Dimas disse que jogava osso, mas nessa feita ele não esteve lá. Inclusive, depois, quando foi segunda-feira, a gente se reuniu e ele disse: até já soube que tem um jogador de osso que na próxima eu vou ir para nós jogar o osso. Mas, infelizmente, não conseguimos nos encontrarmos novamente para um jogo de tava. Dimas Costa, que a gente se encontrava seguidamente às segundas-feiras no Grupo Ronda e às vezes pelos palcos do Rio Grande do Sul, por aí afora. Porque eu estava começando naquela época e tinha uma grande amizade com essa figura do Rio Grande do Sul, que veio lá de Bagé, Dimas Costa, o Chiru Divertido.
Então nós fizemos grandes festas do tradicionalismo, da cultura do Rio Grande do Sul, lá no Parque da Harmonia. E depois virou os acampamentos, e aí eu não fui mais, até porque eu estava no interior, e quando passava por Porto Alegre não ia lá, essa coisa toda. E estive lá um dia antes no dia que iam abrir os festejos da Semana Farroupilha, e dei uma bombeada por lá e bati casco rumo ao meu rancho, porque a minha tradição está no sangue, está na alma. Eu venho de Roda de Fogo, venho da campanha, da onde se ouve ao entardecer o murmúrio das águas e ao clarear do dia o canto dos pássaros, não se falando no alvoroço da matungada ao redor do rancho e dos terneiros berrando no cair da noite, nas noites frias de inverno. Então tudo isso que fala de alma, que fala de tradição, para mim é como se fosse a minha religião, porque isso é a natureza que canta, porque isso são criação de Deus, assim como nós os homens destruímos a natureza, estamos destruindo a natureza e queremos recompor de um dia para o outro. Se vê pelas ruas as pessoas com a garrafa de água embaixo do braço, outros buscando produtos naturais, quando a televisão mostra que as pessoas, os safados deste país, estão por aí, até nos mais simples, nos mais humildes, porque uns aprendem com os outros. Lá na minha terra se diz que uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. E é o que nós estamos vivendo neste país. Até certos feirantes estão vendendo produtos com agrotóxico, dizendo que é produtos naturais, porque aí dobra o preço. Infelizmente estamos vivendo estes momentos. Eu falei sobre a Estância da Harmonia, onde o professor, historiador, escritor, concordo muito com o que ele disse esses dias na televisão, professor Moacir Flores, Moacir Flores disse que ele não entende por que criaram um acampamento Farroupilha, na capital do estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sendo que Porto Alegre nunca esteve na mão dos farrapos. E ele tem razão total em dizer isso, porque quem conhece a história do Rio Grande do Sul, a história dos farrapos, sabem que em Porto Alegre tinha um sujeito de apelido que se chamava Moringue, e ele era um português que tinha um armazém na Rua da Praia, a Rua dos Andradas, e ele era monarquista, ele era do grupo do Império, e ele só atacava à noite. E como Porto Alegre estava sitiada, ele saía à noite e trazia o gado para abastecer os matadouros, porque não tinham mais carne, porque a capital do estado estava sitiada. Mas os farrapos nunca conseguiram tomar realmente Porto Alegre, só quando deram o grito que na Ponte da Zenha eles tomaram Porto Alegre e depois não conseguiram retomar mais. Por que isso? Porque Porto Alegre tinha indústria, fábricas, assim como Pelotas, nunca teve a mão dos farrapos, porque eram os empresários, o pessoal que tinha dinheiro. Esse pessoal defendia o império, porque a economia deles dependia disso. Embora o charque, que fazia parte da grande economia do Rio Grande do Sul e dos criadores, não estava em questão nos grandes centros como Porto Alegre e Pelotas e outras cidades. Então Porto Alegre nunca esteve na mão dos farrapos. E esse mesmo Moringue foi quem mandou queimar os primeiros lenços que chegaram no porto de Rio Grande,
primeiro lenço de pescoço que os farrapos criaram, mandando queimar com caixa e tudo. E queria descobrir quem era o autor da ideia que ele queria queimar junto. Então, esse foi o famoso Moringue. E ficar claro nas declarações dele, quem não leu a carta do Moringue, leiam. Porque não adianta nós discutirmos e dizer isso e aquilo, aquele outro, sem nós termos documento para comprovar a verdade. E tem muitos historiadores que eu vejo por aí, muita gente, que não carregam nem o papel dobrado embaixo do braço para discutir. Discutir, que eu digo, e debater, para que traga conhecimentos maiores para os jovens, para as crianças, para as futuras gerações e para os que estão aqui, que estão desinformados. Então é isso que nós precisamos, de debates, não ofensas, mas debate que traga a verdade. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso numa outra oportunidade. Estão convidados também aqueles que cultuam, assim como a gente, como o pessoal do Instituto Cultural Português, que venham aqui, que tem espaço para se debater e enriquecer a cultura do nosso pago e da nossa gente.